Querido professor, queremos vos cumprimentar com a paz do Senhor. É uma alegria podermos estar juntos mais uma vez, gravando essa videoaula, para estarmos juntos aprendendo a palavra de Deus e levando informações da palavra de Deus relevante para nosso adolescente. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade. E hoje nós vamos estar estudando a nossa lição de número 3, que trabalha o tema sobre a respeito dos dons. Não quero que sejas ignorante. E o texto base da nossa lição está em 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 1. Hoje se discute muito acerca da atualidade dos dons espirituais no meio da igreja. Há quem diga que esses dons, eles cessaram no primeiro século. Foi algo específico para a era dos apóstolos. Mas quando nós olhamos a Bíblia Sagrada e examinamos textos bíblicos, nós podemos perceber, à luz da Bíblia Sagrada e da história, que os dons, eles ainda permanecem atuais em nosso meio. E é interessante que o autor da nossa lição, logo no comecinho dela, fala que os dons, eles são uma realidade para nossas vidas. E ele cita o texto de Tiago, capítulo 1 e o versículo 17. É interessante que você pode usar um recurso muito rápido com seu aluno na sua aula para tentar elucidar melhor essa questão da atualidade dos dons e como é que eles se manifestam. Você pode, basicamente, pegar um papel e escrever o nome dons espirituais e aqui você fazer uma dinâmica com eles, tipo uma velocidade bíblica. E você cita um texto, você pode pegar uns contextos que tem aqui na lição, como por exemplo, todo crente é dotado de um dom. E aí você cita o texto de 1 Coríntios 12, 7, e aquele que abrir primeiro e ler o texto, você pode dar uma balinha para ele para incentivá-lo. E ainda a lição fala de outras características dos dons, como por exemplo, não são concedidos por mérito. E aí você pede para ele ler 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 10. E ao redor desse papel aqui você vai colocando os dons espirituais e essas características. Por exemplo, os dons espirituais não são habilidades humanas, 1 Coríntios 12 e 11. Você pode citar também junto com seu aluno que os dons espirituais não têm origem na terra, Tiago 1 e 17. E você pode fazer essa dinâmica rápida com eles e fazer a distinção da diferença de dons espirituais para talento humano ou habilidade humana. Os dons espirituais é uma capacitação que Deus ele traz a todo crente para desenvolver ou desempenhar um trabalho específico na sua obra. A habilidade humana é algo que se consegue com esforço, com dedicação, se consegue um grande pintor, um grande músico. Muitas vezes é a sua habilidade humana que o projeta, que faz o seu nome conhecido. Com os dons espirituais é diferente. Os dons espirituais é uma dádiva, é um presente que é dado pelo Senhor para que a sua igreja ela seja edificada. É interessante que no segundo ponto da nossa lição vai se falar da classificação dos dons espirituais. Quando nós olhamos 1 Coríntios capítulo 12, nós percebemos que o apóstolo Paulo ele fala em 9 dons. Os dons espirituais. Existem também os dons ministeriais, que estão descritos em Efésios. Mas o tema da nossa lição específico, neste dia, são os dons espirituais. E o apóstolo Paulo, ele vai trazer essa classificação em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10, que diz assim na nossa lição: costumeiramente é classificada por alguns estudiosos da Bíblia em 3 categorias. Os dons espirituais são classificados em 3 categorias, cada qual contendo 3 dons em cada categoria. E aqui, mais uma vez, você pode estar trazendo um visual
para os seus alunos, para que eles possam ter a melhor compreensão. Eu pensei da seguinte forma: como os dons espirituais estão divididos em 3 categorias e a palavra dom contém 3 letras, eu pensei da seguinte forma: nós pegamos a letra D e aqui primeiramente, sem uma ordem necessária, dons de, e eu coloquei aqui primeiramente revelação, que é o que está na nossa lição. Dons de revelação. Dentro dos dons de revelação, ou dentro da categoria de revelação, há 3 dons. Quais são? A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. É interessante que a gente possa fazer uma distinção entre cada um desses dons, ainda que de forma bem simples, para que o nosso aluno ele possa ter uma compreensão melhor do que são os dons da revelação. Por exemplo, a palavra de sabedoria é uma revelação que vem ao coração de um servo de Deus, seguida de um conselho. Não é apenas uma revelação, mas é uma revelação que vem seguida de um conselho. Tome, por exemplo, José. José interpreta o sonho de Faraó e ele dá exatamente o significado do que seria as vacas magras e as vacas gordas. O que é isso? É uma revelação. Mas observe que José, ele trouxe uma palavra de sabedoria. Por quê? Porque além dele ter tido a revelação veio seguida de um conselho. Ele diz ao rei: ó rei, como você já sabe que tudo isso irá acontecer, eu lhe sugiro que você procure alguém no seu reino para administrar o banco de alimento do Egito, para que quando vier o período da escassez, não haja falta de alimento no Egito. Observe, a revelação veio, José interpretou o sonho e veio seguida de um conselho. Ele deu um conselho ao faraó. A palavra de conhecimento, diferentemente da palavra de sabedoria, ela é apenas uma revelação. É algo que Deus traz ao coração do servo dele com respeito a alguma pessoa para que ele haja, para que ele tome uma ação. Ela está mais envolvida com o presente. Então, por exemplo, quando Deus ele coloca no coração de um servo dele para orar por uma pessoa e dá uma revelação que aquela pessoa, por exemplo, tem uma enfermidade. E Deus dá aquela revelação àquela pessoa para que ela ore. Então ela tem a revelação e ela ora por aquela pessoa. E ela ajuda aquela pessoa em oração. Isso é a palavra do conhecimento. É apenas a revelação. É uma revelação que nós deduzimos o que Deus quer que nós façamos. E o discernimento de espírito, algo muito importante nos nossos dias hoje, para que a igreja ela não fique confundida. É uma capacidade que Deus dá ao homem, que Deus dá ao servo dele, para que ele perceba a realidade do mundo dos espíritos. E mundo dos espíritos aqui não se trata apenas de demônios, mas, por exemplo, quando se tem uma visão com anjo, quando se tem uma visão com Jesus ressuscitado, isso é um discernimento de espírito. Por quê? Porque o indivíduo está tendo uma percepção da realidade do mundo espirituais. Os dons de revelação não são necessariamente uma manifestação verbal, como a profecia. Os dons de revelação se manifestam basicamente de 2 formas. Da forma interior, Deus lhe dá aquele sentimento, lhe dá aquela revelação. Você pode ver isso em Atos, capítulo 27. E de forma exterior, quando a palavra ela vem direcionada para uma pessoa. Então essa seria a primeira classificação dos dons, os dons de revelação. E a segunda categoria, você pode colocar a letra O aqui, dons de poder. Os dons de poder têm a ver com sinais visíveis, manifestações visíveis de milagre. Você pode citar para seu aluno e ler com ele Romanos capítulo 18 e versículo 19. E dentro da categoria dos dons de poder existe o dom de fé, a operação de milagre e os dons de cura.
Os dons de cura nós sabemos muito bem, tem a ver com Deus curando alguém de alguma enfermidade. Agora, o dom de fé e a operação de milagre são todos os milagres que acontecem que não têm a ver com cura. Por exemplo, Jesus ele transformou água em vinho. É um milagre? É, mas não é uma cura. Jesus multiplicou pães e peixe. É um milagre? É, mas não é uma cura. Jesus andou por cima das águas. É um milagre? É, mas não é uma cura. Esses milagres que não são de cura, eles são subdivididos nesses dois dons, no dom da fé e na operação de milagre. E esse dom da fé aqui não é a fé que todo crente tem, mas é uma fé especial que Deus dá ao seu servo além do seu nível de capacidade de fé normal. E a operação de milagres, ela é ativa, ela produz um sinal para os outros sem que eu esteja necessariamente envolvido. É aquilo que Deus faz através de mim para beneficiar o outro. Essa é a categoria, certo? Dons de poder, que é dom de fé, operação de milagres e dom de cura. E por fim, você pode usar a letra M de dom e falar do terceiro dom, ou da terceira categoria, que é os dons de expressão ou da fala. Os dons da expressão ou da fala, que estão dentro dessa categoria, é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. A profecia é uma fala inspirada, é uma fala de inspiração divina, mas ela não é algo absoluto como a palavra escrita. A profecia, o propósito da profecia não é dirigir a vida de alguém. Você já parou para perceber que há muitas pessoas que são dirigidas através de profecias? Se o profeta diz para fulano fazer isso, ele faz isso. Se o profeta diz para a pessoa fazer isso, ela faz aquilo. A profecia, o caráter básico da profecia não é dirigir a vida de ninguém, mas o caráter da profecia é fortalecer, consolar e exortar, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 3. Então a profecia é uma fala inspirada. A variedade de línguas é o homem falando com Deus. É quando nós falamos em língua e somos edificados. Ninguém entende, nós não entendemos, mas somos edificados. E existe também a interpretação de línguas, que é quando alguém fala em línguas, se edifica, mas há a interpretação para que toda a igreja ela seja edificada. Os dois juntos, a variedade de línguas e a interpretação de línguas, equivalem à profecia. Por que equivalem à profecia? Imagine que a profecia seja uma nota de R$100 e a variedade de línguas e a interpretação de línguas, cada uma é uma nota de 50. Quando você junta as duas, dá o equivalente a R$100. Então, quando há a variedade de línguas, quando o indivíduo fala em línguas, e há quem interprete, ou ele mesmo interprete, ou outra pessoa interprete, isso equivale à profecia. É Deus falando com o homem. Na profecia, Deus fala com o homem. No falar em línguas, o homem fala com Deus. E quando eu tenho a variedade de língua e a interpretação das línguas, é Deus falando com o homem. É Deus se comunicando com o homem. Deus me usa para edificar a vida do outro. Então essas são as 3 classificações dos dons espirituais: dons de revelação, dons de poder e dons de expressão ou de fala. No último ponto da nossa lição, ele vai especificar um pouco mais sobre a questão das línguas estranhas. E ele vai falar aqui dons de língua e dom de profecia,
para que servem? De acordo com o texto bíblico, em especial o de 1 Coríntios 14, tanto o dom de língua quanto o de profecia possuem finalidades distintas, porém complementares. Para Paulo, o falar em outra língua deve ser acompanhado de sua interpretação, por algumas razões. Quem fala, fala a Deus e não aos homens, que é a definição da variedade de línguas. Segundo, não entende nem é entendido, pois fala em mistério. Terceiro, edifica a si mesmo e não a igreja. Quarto, constitui um sinal para os descrentes, mas também um ato de loucura para os incrédulos, dependendo da forma como ele é utilizado. Você já parou para pensar que isso é bastante intrigante? Uma hora Paulo diz que o falar em línguas é um sinal para os descrentes. E outra hora Paulo diz que se na reunião houver um descrente, que ninguém fale em língua, porque aquilo será encarado como loucura, porque eles não entenderão. Parece, aparentemente, que há uma contradição na Escritura Sagrada. Mas, dependendo da finalidade como o dom de línguas ele é utilizado, ele pode ser, de fato, um sinal para o descrente, ou pode ser uma loucura. Então, por exemplo, quando alguém fala em língua e um descrente ou um incrédulo ele está presente e não há quem interprete, se ele não interpretar e se não houver nenhum intérprete, aquilo ali parecerá uma loucura, porque é uma língua desconexa, que ninguém entende, só Deus entende. Mas, por exemplo, se ocorrer aquilo que ocorreu no Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu e batizou aqueles 120 irmãos com o Espírito Santo, e todos começaram a falar em línguas, e as pessoas de várias nações que ali estavam presentes entenderam aquilo que estava sendo falado, que eles estavam falando da grandeza de Deus na sua própria língua. Quando é que o falar em línguas é um sinal para o incrédulo? É um sinal quando aquilo fizer sentido para ele, quando aquilo for inteligível para ele. Eu lembro-me de um testemunho de um irmão que ele trabalhava com manutenção de som, manutenção de TV, e ele tinha uma estratégia de evangelismo muito interessante. Todas as vezes que ele ia na casa de algum cliente, ele abria a maleta de ferramenta deles, tirava a Bíblia dele e colocava do lado assim, mas não lia a Bíblia, não abria nem nada, só deixava lá, era como uma isca para chamar a atenção de alguém, para ele puxar uma conversa de evangelismo. E um dia ele estava fazendo um serviço na casa de um senhor, e quando ele terminou o serviço, quando ele foi botar a Bíblia dele dentro da maleta, o homem falou com ele: o que esse livro significa para você? E ele disse: esse é o livro de Deus, que fala que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Ele disse: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não acredito nesse seu livro aí não. Na verdade eu só acredito no Velho Testamento, no Novo eu não acredito. E ele, para tentar não prolongar a discussão e ir embora, ele disse: não quero lhe constranger de forma nenhuma, mas pelo menos, se o senhor acredita no Deus do Velho Testamento, o senhor permite que eu faça uma oração pela sua vida em nome do Deus do Velho Testamento? E ele disse: permito. E ele começou a orar pelaquele senhor, sendo que quando ele começou a orar pelaquele senhor, ele se sentiu impulsionado a falar em línguas. Mas ele lembrou-se do texto que dizia que as línguas é loucura para os incrédulos, mas também lembrou do texto que as línguas são um sinal para o incrédulo. E ele disse: então seja lá o que Deus quiser. E ele começou a falar em línguas de uma forma muito intensa, muito intensa, muito intensa. Quando ele terminou a oração, o Senhor disse para ele: onde é que você aprendeu a falar hebraico? Ele disse: eu não sei falar hebraico. Ele disse: ora, como não? Você sabe falar hebraico. E você falou com o sotaque da minha região. Ele disse: não, eu não falo hebraico. Aí ele disse: o que eu falei, você entendeu? Ele disse: entendi. Aí ele disse: fez sentido para a sua vida? Ele disse: fez sentido para a minha vida. Eu teria como saber esses detalhes que eu falei em hebraico para você? Ele disse: de forma nenhuma. Ele disse: pois bem, eu não sei falar a sua língua, mas isso que aconteceu aqui foi algo que foi falado no Velho Testamento, que se cumpriu no Novo Testamento, que o Senhor não acredita, e começou a evangelizar aquele homem. Então veja,
a língua, nesse contexto, ela foi um sinal para o incrédulo. Por quê? Porque fez sentido para ele. Aquele homem, embora não conhecesse o que ele estivesse falando, a pessoa que estava ouvindo estava compreendendo perfeitamente. E foi exatamente aquilo que aconteceu em Pentecostes. Por isso que Paulo está dizendo, se a língua não tiver interpretação, ela é loucura para o incrédulo. Mas ela pode ser um sinal se aquilo fizer sentido para aquele que está ouvindo a mensagem. E por fim, Paulo, ele fala aqui que para que haja edificação na igreja, é indispensável a devida interpretação da língua. Assim, ao expor as questões, o apóstolo não tem em mente proibir ou inibir o uso do dom, como fica claro no versículo 39, mas instruir de maneira correta a manifestá-lo em um culto público. As línguas estranhas, os dons espirituais de uma forma geral, eles são como uma ferramenta para a edificação da obra de Deus. Cada um tem um dom específico, semelhante a um instrumento multifuncional que tem várias funções para cada coisa específica. Assim são os dons espirituais. Cada um tem um para edificar o corpo de Cristo. Nossa oração é que a sua aula nesse domingo seja uma bênção, é que sua aula nesse domingo seja bastante elucidativa e reforce com seus alunos a necessidade de cada dia se buscar o Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons espirituais para que haja edificação contínua no corpo da Igreja de Jesus. Deus abençoe a sua vida ricamente, em nome de Jesus.